tre, tri, tro, tru. Tra, tra, tra. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Minhas caras e meus caros, olha só, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre mudanças de estado. Então, eu estou aqui com um cartaz que explica mais ou menos como que se deu a evolução da matéria no nosso universo. Como que ela foi evoluindo, como que ela se apresenta. Né? Isso seria um histórico de como que a matéria foi se apresentando para a gente. E está aqui a teoria do Big Bang, e ela diz que quando o universo começa a se formar, né, há um período de rápida expansão. Nesse período de rápida expansão, a gente passa de um estado de subpartículas e a gente cria, logo depois, em milionésimos de segundo, as primeiras partículas, os primeiros prótons, nêutrons e elétrons. A partir daí, esses prótons, nêutrons e elétrons vão e se juntam e formam os primeiros núcleos, né? Núcleos de gases. Então a gente começa a formar hélio, hidrogênio e assim vai. Só que esse hélio, né, depois de passar por mais um período de resfriamento, eles começam a realmente formar o gás hélio e o gás hidrogênio, que são os gases mais comuns. E durante um tempo, a galáxia, o universo, ele foi um lugar frio de gás se expandindo e se expandindo. Mas a gravidade começa a atuar e aí esses gases voltam a se acumular e a gente forma as primeiras estrelas, né? Esse período escuro é a idade das trevas, a gente já está aqui, né? E com a ação da gravidade, a matéria volta a se juntar em estrelas. E é nas estrelas que são formados todos os outros átomos. Então, pensa em qualquer outro átomo da tabela periódica. Ele esteve em algum momento dentro de uma estrela. Então tem uma frase dos físicos que a gente costuma dizer o seguinte: a gente nada mais é do que poeira estelar contemplando outras estrelas. Ou seja, a gente é resto de estrela que morreu e se juntou de novo e agora a gente está observando as estrelas. E é isso sim, assim, isso é uma evidência científica, tá bom? Com o tempo, gravidades, estrelas morrendo, sistemas planetários são formados e a gente chega aqui no finalzinho, a gente está no último segundinho dessa história e essa é a humanidade. Em todo caso, eu estou querendo mostrar que conforme o universo foi se expandindo, ele também foi resfriando, né? Então, o resfriamento do universo foi dando origem às forças fundamentais da natureza, mas também agora a gente está num lugar que é frio. A média do universo é de 3 kelvins. Então é claro que isso não é em todos os pontos do universo, não é 3 kelvins, senão seria muito difícil, aí é perto de menos 270 graus Celsius. Mas agora o universo está mais calmo e a matéria, a forma como a matéria se apresenta agora já é mais regular para a gente, né? Tudo bem? Então, eu tinha separado aqui para falar sobre essa teoria, né? Porque está escrito teoria e muita gente confunde a ideia de teoria com é só uma ideia. Não. Teorias da ciência a gente quer dizer o seguinte: a gente tem evidências e a gente ainda está consolidando, a gente está vendo se é isso mesmo, a gente está vendo se tem mais evidências e mais a fundo a gente também espera que essa teoria ela preveja coisas que a gente não observa. Então a teoria ela é mais eficiente quando ela prevê uma coisa que ninguém nunca viu. Porque a gente pode fazer sempre uma teoria que explica algo que a gente conhece, lógico. Mas ela é muito mais legal, a sua teoria é muito mais forte, ela vai se consolidando como uma lei a partir do momento que ela começa a prever coisas que ninguém nunca tinha observado antes. E para te mostrar uma evidência, né, do Big Bang, eu separei esse barulhinho aqui, mas pouca gente sabe, né? Eu esqueci, eu acho que eu tenho que botar aqui, desktop. É esse barulho. Pouca gente sabe, mas esse barulho de fundo que todo rádio capta, todo rádio tem a capacidade de captar esse barulho, é aquilo que a gente chama de radiação de fundo. E é um eco, existem evidências e existem estudos que apontam que isso é um eco dessa explosão. Né? Esse barulho é captado em todas as direções do universo e ele é só uma reverberação dessa primeira explosão que ocorreu. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sei que nem sempre você
conteúdo científico. Então você não vê séries, de repente você só está assistindo isso aqui porque é a aula de física. Então é uma oportunidade que eu tenho de falar de algumas coisas assim que ocorrem. Então tá. Então voltando, né? Eu contei toda essa história para mostrar que a matéria ela veio evoluindo. A forma como a matéria se apresenta para a gente, ela veio evoluindo. E aí a gente chega nesses estados físicos que a gente conhece mais naturalmente, mais do cotidiano, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. 3 estados físicos. Existem outros 2, na verdade são 5 estados físicos da matéria. Então, a gente tem também o condensado de Bose-Einstein, que é, na verdade, um comportamento específico que a matéria apresenta quando ela é muito resfriada, próximo do zero absoluto. Então, não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou de escalas termométricas, eu expliquei que existe um limite para a gente chegar na temperatura mais fria. Esse limite era quando os átomos estivessem totalmente parados. E o condensado de Bose-Einstein é um comportamento que a matéria apresenta quando ela está próxima desse limite. Então, nesse limite, só para contar um pouquinho como é que ele é feito, né? Ele é feito com uma armadilha, ele é feito numa pequena região, ele não é encontrado na natureza. Eu pego uma pequena região e eu faço uma armadilha magnética. Uma armadilha magnética que mantém os átomos ali bem acomodadinhos. E eu vou abaixando como se fosse uma pipoca com panela aberta. Imagina uma pipoqueira com a panela aberta. As pipocas saltitantes, que têm mais energia, elas vão indo embora. Elas pulam para fora da panela. E eu vou reduzindo o tamanho da panela e só fica aquelas pipocas que não têm energia para pular para fora da panela. Esse é o primeiro estágio para fazer um condensado de Bose-Einstein. E depois eu venho com um laser e eu uso um laser para parar os átomos. Eu uso lasers em direções certas que fazem com que meus átomos fiquem totalmente estáticos para eu reduzir ainda mais a temperatura deles. E aí eu formo um condensado de Bose-Einstein. E aí o estado é tão louco que aí só a mecânica quântica explica. E aqui você está vendo esse pico aqui, é um pico de densidade, né? Porque a matéria ela começa a se concentrar toda num único ponto só e os átomos, né, que estão ali, eles começam a perder até a própria identidade. Então, esse é o condensado de Bose-Einstein. Do outro lado, a gente também tem o plasma. O plasma é um nível superior ao gás, né? No gás, a gente tem lá os elementos formando uma pequena ligação, mas no plasma é como se o gás tivesse tanta energia que a própria eletrosfera, a camada de elétrons que recobre ele, né, ela está rompida, digamos assim, né? Ele está ionizado, é gás ionizado de certa forma. E você pode observar já esse na natureza, nas estrelas e, por exemplo, em descargas elétricas, como trovões e relâmpagos. Então, quando você vê aquele arco, aquele raio, você, na verdade, está vendo o caminho que o plasma fez, porque é uma corrente elétrica que passou, e no momento que ela passou, ela foi ionizando o gás no caminho e deixando aquele brilho característico do relâmpago. E isso é o estado plasma, tá? Atualmente a gente está pesquisando como que faz, por exemplo, a fusão de plasma. E aí a gente vai ter usinas de fusão, né? Mas enfim, a gente vai ter trabalho sobre isso. Mas vamos voltar então para essa parte aqui, que é a parte mais tranquila da coisa, né? Que é a parte onde fica realmente a nossa matéria na parte do ensino médio. Eu só falei das outras coisas para você saber que essas coisas existem, tá? Então, o que a gente tem aí é a representação de cada transformação. Eu tenho que passar esse vocabulário porque nem todo mundo tem esse vocabulário. Então, quando eu vou do estado sólido para o líquido, eu faço uma fusão. É um processo chamado fusão. Eu estou fundindo o material. Então, eu estou indo do sólido para o líquido. Quando eu vou do líquido para o estado gasoso, eu tenho a chamada vaporização. Estou tornando vapor, né? Está se transformando em vapor, vaporização. No caminho contrário, quando eu venho de vapor para água, liquefação. E aí é transformar em líquido, né? O nome está associado. E o líquido transformando em sólido, solidificação. De complicado aqui, só o fusão, né? Fusão é um pouquinho difícil de lembrar pelo nome. Mas os outros, pelo nome, eu acho que você é capaz de deduzir. Existe uma outra transformação, que é a migração direta. Eu estou mostrando aqui, ó, a sublimação. Existem determinadas substâncias na natureza que passam direto do estado sólido para o gasoso.
tudo bem? Sem passar antes pelo estado líquido. Eu vou entrar mais nos detalhes de como isso ocorre, mas existem essas substâncias. Então, tá. Agora, o que eu preciso falar também? Preciso falar das características macroscópicas e das características microscópicas desses estados. Não dos outros 2 especiais que a gente mostrou, mas desses 3 aqui. Bom, sólido. O sólido, por exemplo, essa caneta, ela mantém o seu volume, e isso é uma característica macroscópica. Quer dizer, eu consigo ver a olho nu isso. Ela mantém o seu volume e o seu formato. Isso é típico de um sólido. Agora, o líquido, ele mantém o volume dele fixo. Ele mantém um certo volume fixo. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 100 ml de água aqui e mudar o copo, você vai ver que o formato do líquido vai ficar igual ao do copo, né? Ele vai se acomodar no formato do copo, mas eu ainda vou ter 100 ml. Tranquilo? Então, o que acontece no líquido? Ele tem o volume variável, o volume é fixo, então eu tenho 100 ml, mas a forma dele é variável. Já o gás, ele não tem nem forma nem volume fixo. Tudo é variável no gás. Então, se eu botar ele num volume redondo, ele vai ficar redondo. E se eu botar ele nessa sala, o gás vai se espalhar por toda essa sala. Então, portanto, o volume dele vai ocupar a sala toda. Diferente da água, se eu tenho 100 ml, boto um copo aqui. Desculpa, isso tremeu. Mas se eu boto um copo de 100 ml aqui, ele vai ter 100 ml sempre. Não vai se espalhar por toda a sala, ocupando mais volume. Então, essas são as características macro. O que é micro? Micro é quando a gente percebe que essas características macro têm relação íntima com o que está acontecendo dentro desse estado. Então, no estado sólido, por exemplo, a gente tem que as ligações entre as moléculas elas são extremamente fortes e o espaçamento entre elas também é muito menor. Já no estado líquido, há um aumento desse espaçamento e a mobilidade das moléculas já passa a ser bem maior. Ele ainda mantém alguma coesão, então ele ainda se mantém junto, mas não tão junto quanto no sólido. É comum a gente até dizer, por exemplo, que no sólido a gente forma uma estrutura cristalina. Então são cristais, são realmente casinhas organizadas que não mudam uma com a outra. E são bem regulares. Assim. Então eu tenho, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar. Acho que NaCl forma uma redezinha mesmo de cristal, assim, para cima, para baixo, como se fosse um tetra assim. E isso vai se ligando e se repetindo e formando casinhas e bloquinhos. E isso forma uma rede cristalina. Mas nem sempre todos os sólidos vão ter uma rede cristalina definida. Então, assim, essa regra não é muito válida. O importante é a ligação mesmo, a força de ligação, né, dessas moléculas e o espaçamento entre elas. No líquido isso já aumenta, né? Não tem tanta força, elas já estão mais relaxadas e aí elas já começam a poder se movimentar. Essas moléculas já se movimentam livremente. No gás, o estado gasoso é muito separado. Essas moléculas têm 100 a 1000 vezes mais o distanciamento no líquido. Então, está muito distante e elas não vão exercer uma força de ligação muito forte entre elas. Por isso, elas podem se expandir, o volume do gás pode se alterar, o formato do gás também. Tá bom? Então, acho que a gente cobriu as características microscópicas e agora a gente vai para realmente a matéria que a gente trata no ensino médio, que é o seguinte, tá, e aí? Como é que isso é cobrado? Então vamos lá. Estou aqui com um experimento e a ideia desse experimento é aquecer a água. Eu só vou aquecer a água e vou observar o comportamento desse aquecimento. O que ocorre ao longo desse aquecimento? Se eu boto um termômetro aqui e observo esse gráfico está marcando a temperatura dessa água aqui conforme o tempo passa. Então, se eu ligo uma jarra de água no fogão, a temperatura vai aumentando, né, galera? Vai subindo, 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 subindo. Mas chega um ponto em que a temperatura da água ela para de subir, não é infinita, ela não sobe, fica 1000 graus Celsius de água fervendo. Não, se você esquecer a água lá no forno, a água continua naquela mesma temperatura de 100 graus Celsius. Então, assim, pergunta, o que está acontecendo? Por que essa água não aumenta a sua temperatura?
E deixa eu te lembrar uma coisa. Se o fogo ainda está ligado, a chama ainda está ligada. Então eu ainda estou fornecendo calor. Então, tecnicamente, eu estou gastando uma energia aqui, jogando calor aqui dentro dessa panela, mas eu não estou observando aquele aquecimento. Então, eu não estou vendo a minha substância aquecer. Então, o que pode estar acontecendo? Então, para e pensa um pouco, tá? E pensa o que poderia acontecer se eu deixasse muito tempo essa água aí no fogão. Tá bom? Pensou? Então, vamos lá. Se a gente esperar muito tempo, eu acho que você respondeu que a panela seca, né? A água que estava na panela, ela evapora. Ou seja, a gente está aqui, a gente chega num ponto onde a água começa a migrar do estado líquido para o gasoso. Então está aqui a pista do que acontece com o calor. Aquele calor que eu forneci para a panela, ele não serve para aquecer mais. Ele serve agora para transformar. Ele rompe essas ligações e serve para transformar do estado líquido para o gasoso. Então o que a gente faz? Nesse conteúdo, a gente faz uma ideia do seguinte: eu vou jogar calor na minha substância e ela vai me transformar uma certa quantidade de massa que vai deixar aqui, ó, essa massa transformada aqui. Então, da mesma forma como a gente fez das outras vezes, é como se fosse uma lojinha. Então, eu sempre falo isso, olha, o calor é como se fosse um dinheiro que você gastou. E aí você vai receber em troca uma massa agora convertida, ao invés de ser uma temperatura. Então, deixa eu te lembrar que quando a gente fez capacidade térmica e o corpo aquecia, a gente pegou o calor. E dividiu pelo número de temperatura que a gente conseguia comprar ali. Então, a gente fazia esse cálculo para a capacidade térmica. Só que agora não é mais aquecimento. A gente não está mais aquecendo. A gente está transformando massa. Então, a gente vai criar um novo conceito. Vou botar aqui um novo conceito. Que a gente vai colocar calor. E a gente vai ter uma resposta de massa convertida. Esse novo conceito que entra aqui, ó, galera, a gente vai chamar de calor latente. Eu vou botar um L aqui, que é conhecido como calor latente. O que ele significa? Ele significa qual é o custo que eu tenho para converter uma certa quantidade de uma substância em mudando ela de estado. Então, tipo, quanto que custa transformar, por exemplo, 100 gramas de água em 100 gramas de vapor. Isso tem um custo. E esse custo é obtido nessa relação aqui. Eu simplesmente vejo quanto calor eu joguei ali na água e eu vejo quanto de massa eu consegui converter. E a partir daí eu tenho um custo que é regular. Ou seja, sempre que eu quiser converter, eu vou ter esse preço aqui que a água me cobra, que é esse L ali. Então a fórmula real ela fica escrita assim, ó. Só passo M para lá. E eu escrevo Q é igual a M vezes L. E é isso. Isso aqui vai me dar o custo que eu preciso, né? Quanto de calor eu preciso para converter uma certa massa de uma substância no próximo estado. Então, quanto que custa para transformar uma certa quantidade de massa no próximo estágio da natureza lá. Então, se ela estiver no líquido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Enfim. Temos a fórmula, tá? E aqui vamos ver como é que é esse comportamento. Então, olha só. Deixa eu ver. Tá, então. Se a gente entendeu tudo que eu falei muda de substância a substância. Então, assim, cada substância tem o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, por exemplo, a água congela ou ela derrete no 0 graus. Então, no 0 graus, se eu estiver resfriando, ela vai solidificar. Se eu estiver esquentando, ela vai derreter, ela vai fundir. Mas a mesma coisa acontece com ferro, cobre, ouro. Cada um tem o seu ponto especial. Então, está aqui as temperaturas onde isso ocorre. Então, por exemplo, você nunca viu ferro no estado líquido.
Porque para ele fundir, ele precisa de 1535 graus Celsius. Tudo bem? Mesma coisa é cobre, ouro. Então tá aqui os valores. Já, por exemplo, você também nunca viu nitrogênio no estado sólido. Por quê? Porque ele já, nem no líquido, porque ele já evaporou há muito tempo. O ponto dele de ebulição é muito lá embaixo. E a temperatura média da Terra é de 15 graus. Então você consegue, com essa ideia de 15 graus, saber mais ou menos como que você vai encontrar cada substância que está aqui na Terra. E aí, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio ele já fundiu a menos 39 graus. O mercúrio, para quem não sabe, é um metal que se apresenta, acho que é o único que se apresenta na forma líquida. Acho que tem mais um outro que eu não lembro, mas ele é o único que se apresenta na forma líquida. Então, cada substância tem seu ponto para mudar de estado. Mudar de estado, ou seja, para migrar, seja de sólido para líquido ou de líquido para vapor. Como é que fica aqui mais ou menos esse gráfico? Isso aqui é um gráfico do que acontece com todas as substâncias. Então elas estão no estado sólido. Aqui eu estou mostrando que conforme elas recebem calor no estado sólido, elas vão aumentando a sua temperatura até aquele ponto ali onde é a temperatura de fusão delas. Então se for gelo, se for água, é no 0 graus. Se for, por exemplo, no ferro, eu vou ter que chegar no 1535 graus. Depois eu entro nesse estado aqui. Ó. Esse estado é o estado de conversão, que foi o que eu mostrei lá em cima. Então, nesse estado, enquanto eu estou fundindo uma substância que está no estado sólido, eu não observo aumentos de temperatura. Então você vê que aqui a temperatura fica o tempo todo na mesma casinha. Então, por exemplo, se eu tenho gelo e água, eu começo a fornecer calor. Ele entra nesse estágio aqui de fusão, de se tornar líquido, eu vou ter gelo e água na minha mistura enquanto eu não transformar tudo. Depois que eu transformo tudo, então é nesse ponto aqui, que eu só tenho água, aí eu começo a ter aquecimento de novo. Então essa é a ideia. Eu tenho estágios onde há aquecimento, e nos pontos de mudança de estado, eu fico com uma temperatura constante. Tá bom? Aí depois acontece o processo de novo. Olha, eu vou aquecendo o líquido, então imagina que eu ainda tenho o meu copo de gelo ali, eu já transformei ele em líquido, então agora é um copo de água, ele começa a esquentar, eu vou fornecendo mais calor para ele, e ele chega no ponto de ebulição, que é os 100 graus Celsius da água. Eu podia estar falando de ferro ou qualquer outra substância. Nesse estágio, de novo, começa a mudança, e aí essa água começa a entrar em ebulição. Ela começa a ser transformada de água para gasoso, de líquido para gasoso. E nesse período, enquanto eu não converter tudo, galera, a substância vai ficar aqui, nesses 100 graus. Então, espero que você tenha entendido esse gráfico. Espero que você tenha entendido que existe pontos diferentes para cada substância e aquele custo também é diferente para cada substância. Essa é a disciplina dos custos, né, cara? Então, são vários custos que todos são constantes e a gente só precisa saber esse custo. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Olha só. Quanto que custa para converter 100 gramas de água de 0 graus para tudo água? Quanto que custaria? Primeira coisa, ele já tem que estar no ponto de fusão. Tá sim, beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir. Quanto que custa? Eu escrevo aquela nossa fórmula, M vezes L. Quanto que eu quero converter? 100 gramas de água? Então eu boto esses 100 gramas aqui. E eu tenho que descobrir o custo para fundir água. Então vem numa dessas tabelas aqui, eu deveria usar esse 70,71 aqui. Esse é o calor latente, aquele L que eu falei. E ele é de fusão. Existe um calor latente de vaporização especial também para cada substância. Mas eu vou usar 80, porque está bem próximo. Então a energia necessária é 100 vezes 80. E eu vou precisar, para fazer esse processo aí, de 8.000 calorias. Eu fiquei sem tempo, porque eu falei muito antes, então eu não gosto de passar de 25 minutos de aula. Então é isso por hoje, e depois eu vou voltar um pouquinho para a gente falar de diagrama de fases, ok? Valeu!